das coisas que certamente gera tensão e também é um argumento contra a Igreja Católica, utilizada por alguns protestantes e também por seculares, por povo do mundo, né? A Igreja Católica do mal, isso e tal, que fez a história, que ela vendia indulgências no século tal. E de fato, o que são as indulgências? Porque isso é uma das coisas da nossa fé católica que são um pouco mal compreendidas. O que é? Até eu mesmo, até um certo ponto, até um certo tempo atrás, não sabia direito o que eram as indulgências da igreja. E esse vídeo, onde eu vou até explicar sobre as indulgências, né, vai ser uma continuação do vídeo anterior, que eu expliquei sobre a comunhão dos santos, mas também é como se fosse uma extensão do vídeo 7º, do Confissão e o Perdão, que eu fiz um pouco tempo atrás. E para utilizar melhor na explicação, eu vou usar o Catecismo da Igreja Católica, a página do Catecismo da Igreja Católica, na página 370, no meu, no parágrafo 1471. Indulgências. A doutrina e prática das indulgências na Igreja são certamente ligadas aos efeitos do sacramento da confissão. E mais sobre como é que os dois são ligados, um pouco mais tarde. Mas o que é uma indulgência? Uma indulgência é a remissão diante de Deus do punimento temporal por causa dos nossos pecados, que a culpa já está perdoada. Ou seja, se você está em um estado de pecado mortal e você comete uma indulgência, isso não dá efeito nenhum. Você tem que estar em um estado de graça para dar efeito. Que o cristão fiel, que já está disposto, ganha diante de algumas prescrições e condições pela ação da igreja, que, como ministra da redenção, dispensa e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Ou seja, as indulgências é como se fosse a chave que a gente recebe os tesouros da igreja. O tesouro da graça, não é tipo o tesouro físico, como o ouro, não. O tesouro da graça que a gente recebe. Que no caso é como se com as indulgências, graça de misericórdia de Deus, nós podemos alcançá-la, essa graça, com as indulgências. Claro, mas também eu vou explicar um pouco mais tarde, não é tão simples assim para ganhar uma indulgência. Uma indulgência é parte de todo punimento temporal ou toda. Indulgências podem ser aplicadas para os vivos e os mortos. Existem dois tipos de indulgência: plenária e parcial. A indulgência plenária, quando um fiel faz a indulgência plenária, faz uma ação e recebe o mérito, algumas é plenária, ou seja, todo o punimento temporal é removido, e também tem a parcial, onde parcialmente do punimento é removido. E as indulgências, elas podem ser, como diz o catecismo, para os vivos e para os mortos. Por exemplo, dos vivos. Tem um membro da sua família que não vai para a igreja, não vai para a Santa Missa de jeito nenhum. Você pode fazer a indulgência e aplicar os méritos para aquela pessoa. Como que isso surgiu, então, das indulgências? A tradição da igreja diz que quando estava no tempo de perseguição, no tempo dos mártires, existiam aqueles que deram seu sangue para Cristo, que sabiam que ia morrer e mesmo assim se entregava para Cristo, pela fé. Mas não eram todos que iam presos que iam ser mártires. Alguns, infelizmente, no tempo de perseguição, amarelava e negava Cristo. Aqueles que morriam eram mártires,
mas aqueles que eram soltos, né? Porque se você negasse Cristo, você era solto da prisão. E aqueles que eram soltos vão viver sua vida normal, mas eles se arrependeram. Os que negaram se arrependeram do que tiveram feito, de ter negado Cristo. E naquela época, que o sacramento da confissão era mais restrito. Então, quando a pessoa ia se confessar com o sacerdote, eles davam penitências para a pessoa. Como, por exemplo, quando ir para a missa, só pode ficar no banco de trás, só pode ficar no fundo da missa, não pode comungar, só pode assistir a missa só até a metade, só até a homilia. Depois, quando vai a liturgia eucarística, tem que sair. Tipo, penitências muito rigorosas que demoravam anos para se completar. E os mártires, antes de morrerem, eles escreveriam cartas para parentes, para amigos. E alguma dessas cartas eram para bispos, pedindo que, quando oferecer o seu sangue, os méritos do seu martírio serem aplicados para as pessoas fazerem penitência. Ou seja, uma indulgência. Então, a partir daí, e claro, não foi só dessa maneira, mas também foi outros. A igreja teve que organizar, digamos assim, essa parte das indulgências. E também pode ser aplicado para os mortos. Por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar era para os vivos, mas e para os mortos? Um exemplo claro disso é as almas do purgatório. Você pode fazer uma indulgência plenária ou parcial e aplicar para as almas do purgatório para que elas possam ir para o céu mais rápido. Então, um exemplo claro. Isso também é parte que é esse tesouro da comunhão dos santos também, que é pelas indulgências também ao céu e também as almas do purgatório. Quando você faz indulgências para as almas do purgatório, também orações, tipo oferecimento da Santa Missa, é como se você fosse o santo intercessor para aquela alma. Porque os santos no céu, eles têm a glória celeste e intercedam para a gente chegar lá. É como se a gente fosse os santos para eles, para as almas do purgatório. Enfim. Os punimentos do pecado. Agora vai ser um pouco os efeitos do pecado. Dá para entender um pouco mais as indulgências, né? Porque ela envolve o pecado, mas também sobre os punimentos do pecado. É bom aprender e revisar para também como que as indulgências têm o seu valor. Para entender essa doutrina e a prática da igreja, é necessário entender que o pecado tem dupla consequência. Então, no vídeo, quando eu estava fazendo sobre céu, inferno e purgatório, eu expliquei um pouco mais sobre a consequência do pecado mortal, que é o rompimento do nosso relacionamento com Deus. O pecado mortal nos deprime da comunhão com Deus. Em diante, para a gente incapaz da vida eterna, de ir para o céu. E da privação, que é chamado do punimento eterno. Ou seja, você nunca vai poder ver Deus no inferno do pecado. Em outro lado, todo pecado, até venial, tem um apego não saudável a criaturas. Ou seja, toda vez que a gente começa esse pecado venial, vou dar um exemplo, vanglória. Vanglória que é o amor excessivo de si mesmo. Isto é um ligamento ou um apego a uma criatura. Temos o Criador, que é Deus, Santíssima Trindade, e temos as criaturas, que somos nós. Um exemplo, animais são criaturas de Deus, árvores são criaturas de Deus, o ar é criatura de Deus, plantas, até o tempo é criatura de Deus. Tudo que, digamos assim, tem uma ação de Deus ali é uma criatura de Deus, certo? E criaturas também podem ser coisas inanimadas. Os exemplos que eu falei a maioria é animado. Coisas inanimadas como objeto, dinheiro, entre outras coisas, que deve ser purificado aqui na terra ou depois da morte no estado chamado purgatório. Seja, por isso que quando
Eu falei sobre o Deus, o inferno e o purgatório, sobre a santidade, como se fosse no caminho de santidade que a gente se aproxima muito mais de Deus, que, digamos assim, vivemos uma vida que vale a pena para estarmos unidos com Deus. Ao mesmo tempo você se purifique do pecado. Então na santidade, como não expliquei mais em detalhes, né? Santidade tem duas coisas primárias. Não é só a diminuição do pecado, mas também é mais graça de Deus. Esses dois que tem que existir quando nesse caminho de vida da santidade. Essa purificação libera algumas pessoas do que estão no estado de punimento temporal do pecado. Esses dois punimentos devem não ser concebidos como uma vingança de Deus. Ou seja, o pecado e as consequências do pecado, porque nós temos a concupiscência, não é vingança de Deus. Como se fosse tipo assim, eu cometi esse pecado, então Deus está me punindo. Por isso que uma atração para esse pecado, porque Deus está me punindo. Não, isso não é verdade. Mas seguindo aqui, mas, por exemplo, por que a gente tem essa concupiscência? Porque é o segmento natural do pecado. Porque o pecado sempre gera outro. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um VNA imortal, um exemplo mais fácil. E eu tenho preguiça. Eu tenho muita preguiça. Eu não deixo minhas tarefas, faço minhas tarefas, eu deixo tudo para depois e tal. Até esse ponto é venial. Mas tenho tanta preguiça que eu não quero ir para mesa domingo. Então não vou ficar relaxando na cama. Virou de um pecado venial para um pecado mortal. E essa é a natureza do pecado, que sempre quer mais e mais e mais e mais e mais. Você nunca está satisfeito. Então, já expliquei um pouco dos dois tipos de indulgências. E como você ganha uma indulgência, então? Já que eu expliquei esse tempo todo sobre a relação de indulgência e pecado. Para ganhar uma indulgência plenária, primeiro, você precisa fazer 3 coisas. 1, ter estado de graça, como já mencionei anteriormente. 2, receber a Santíssima Comunhão. 3, rezar pela intercessão do Santo Padre. E você tem que fazer com uma intenção de amor e não de interesse, para poder valer. Porque alguém pode abusar das indulgências. E tipo assim, como se fosse só um ato externo e não interno. Por exemplo, a pessoa pode ir para a missa diária, ela pode confessar no mesmo dia, ela pode fazer comunhão e fazer de qualquer jeito. Tem que ter intenção correta para fazer as indulgências, para você ganhar indulgências. E quais são exemplos de indulgências que a igreja deixa? Um deles é rezar o terço em família. São terço em família. Outros é rezar a Sagrada Escritura por meia hora. Onde você pode ganhar indulgência plenária. No ano de 2025, em particularmente, vai ser o ano santo, o ano de jubileu na Santa Igreja. Onde significa que o Papa ele vai liberar mais indulgências para nós recebermos. Alguns ouvi uma frase esses dias que dizia assim: as indulgências são um passaporte para o céu. E isso faz um pouco de sentido, porque as indulgências elas tiram o nosso pena temporal. Então é mais um auxílio da graça divina para a gente chegar até o céu, como se fosse mais uma oportunidade, porque nós seres humanos temos uma inclinação muito forte ao pecado. Então com as indulgências é uma ajuda a mais, uma ajuda extra. Enfim, espero que esse vídeo ajudou. Falar sobre esse tópico, das indulgências, que, como eu disse, eu mesmo não sabia tanto sobre essa doutrina. Espero que isso ajudou para esclarecer algumas dúvidas. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.